Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Diabetes 130. Aqui eu falo de educação em diabetes, de como você pode baixar a sua diabetes para 130 após a refeição de uma forma simples e vantajosa para você. Eu sou Marcilene, enfermeira do Açucareto, e hoje a nossa aula é: o que acontece quando a diabetes alta, a diabetes de 200, ataca os rins, ataca o rim? Nessa aula, eu vou te mostrar como acontece isso por dentro e como identificar um perigo que talvez você não tenha visto, porque a maioria das pessoas não vê, por dentro do seu corpo, que essa diabetes de 200 vai atacando devagar os seus rins e você não vai nem percebendo. Você vai conseguir identificar esses perigos nesta aula de hoje. Além disso, de como você pode monitorizar isso, identificar isso ao longo do ano, ao longo do seu dia a dia, e melhor, como você pode fazer para evitar problema nos rins com a diabetes alta ou com a diabetes tipo 2. E quais os problemas exatamente esse rim pode ter com essa diabetes alta por muito tempo? Com essa diabetes de 200, que já é alta por muito tempo. Então, tudo isso a gente vai ver nessa aula de hoje. E para a gente ver isso, a gente precisa entender algumas coisas por dentro do rim, como o rim funciona, para você entender, para eu conseguir te mostrar os perigos que a diabetes de 200, que a diabetes alta pode trazer para você ou traz para qualquer pessoa que tem diabetes, principalmente quem tem diabetes tipo 2. Então vamos para a nossa aula. O nosso rim e a diabetes. Você já pensou nisso? Se a diabetes, como essa diabetes causa problema no rim, você já pensou naquelas pessoas que o rim para por causa da diabetes tipo 2? Como acontece isso por dentro? E como evitar tudo isso? Você já pensou se toda pessoa que tem diabetes, ela vai chegar no rim parado ou ela pode evitar esse caminho? Então, são perguntas que às vezes me fazem, às vezes eu faço para o meu paciente, para a gente construir um pensamento que, mesmo que tenha diabetes tipo 2, não necessariamente tenha que ter problema no rim ou tenha que o rim parar por causa dessa diabetes alta. Entendendo aqui a função dos rins, para que serve? Para que serve o rim? Só deixa eu aumentar aqui. O nosso rim, ele tem uma função que é insubstituível. Na realidade, os nossos órgãos, todas as funções dos nossos órgãos, elas são insubstituíveis, né? E o rim não é diferente. E pelo nosso rim passa todo o nosso sangue, com o objetivo de tirar a sujeira. Ele é como se fosse um crivo, um coador do nosso sangue. Por que isso? Porque o próprio trabalho interno, complexo das nossas células, do nosso corpo, gera uma sujeira. E quem excreta isso é o rim. Quem coloca para fora do corpo é o rim, através da urina. Então, o rim só não joga fora só gás carbônico como um produto desse trabalho das nossas células por dentro. O restante, quem joga fora é o rim. Então, ele tem uma função que a gente chama de excretor, uma função de regulador do nosso corpo como todo. E
de essencial importância. Eu vou te citar 5 aqui dessas funções para a gente ter noção do perigo que a diabetes de 200 traz quando afeta essas funções. O rim, ele é responsável por regular a quantidade de líquido dentro do nosso corpo. Sabia disso? Escreva aí nos comentários para mim. Então, se a gente tem muito volume, a gente urina mais, né? Se a gente bebe muita água, por exemplo, um modo prático, se a gente bebe muita água, se a gente acumulasse toda aquela água dentro do organismo, dentro do corpo, a gente incharia, né? E o que o nosso rim faz? Como ele regula essa quantidade de líquido, né? De líquido no nosso sangue, a gente urina mais se a gente beber água, assim como outras coisas que acontecem dentro do nosso corpo, que ele regula essa quantidade de líquido, essa quantidade de plasma que a gente chama dentro do nosso sangue. E não é só isso. Ele regula a nossa pressão arterial. Essa aí que você mede mesmo, que dá 11 por 7, 10 por 6, ou será que dá 15 por 10? Então, o nosso rim é responsável por isso. Ele regula essa pressão arterial, tanto pelo um hormônio que ele produz, que ele é chamado de renina, que ele contribui para um sistema que regula essa pressão arterial, quanto pela quantidade de líquido. Então, se eu desregulo isso, eu contribuo bastante para aumentar essa pressão arterial. Uma outra função, né, a gente está na terceira função, é produção de hormônios, que além da renina, ele produz um hormônio chamado eritropoetina. E eu preciso te falar esses nomes, porque se você conversar com uma pessoa que tem problema renal, por causa da diabetes, ela vai te falar desse termo que teve que tomar eritropoetina. E você já começa a comparar ou a buscar um caminho diferente do que essa pessoa teve para você não chegar no resultado final dela, que foi a paralisação dos rins. Então, voltando para a terceira função aqui, dessas 5 principais que a gente vai elencar agora, a eritropoetina, qual é a função desse hormônio que o rim produz? Ele vai amadurecer as células do sangue. Então, ele vai estimular a nossa medula óssea, que está dentro dos nossos ossos, para produzir a parte vermelha do sangue, as hemácias. É nessas hemácias que carrega oxigênio, nessas hemácias que o rim, que o sangue carrega, leva oxigênio para todo o nosso corpo. E aí, se eu danifico esse rim por dentro, eu perco essa função, ou diminui essa função. E aí, tem várias consequências disso, como problema de anemia, dificuldade de respirar, e outras consequências em virtude de eu ter alterado essa função por dentro do rim. E a diabetes de 200 consegue fazer isso. A quarta função é o equilíbrio que a gente chama no termo Sauder de eletrólitos, né? Para o nosso corpo funcionar direitinho, sem problema, tem que ter cálcio, tem que ter zinco, tem que ter sódio, tem que ter potássio, são os eletrólitos, são os elementos químicos, vamos entender desse jeito. E o rim é que equilibra isso. Quando tem demais, ele excreta. Então, por exemplo, quem tem problema renal pode aumentar muito o potássio. O potássio demais no sangue pode dar problema cardíaco ou disparar o coração e o coração vir a parar sem sintomas aparentes, sem ter problema cardíaco em si, só pelo excesso de potássio. E quem regula esses eletrólitos, como o potássio, é o rim. E o quinto ponto aqui dessa função essencial dos rins, ele contribui diretamente para a saúde dos ossos, tanto com a concentração e estímulo da produção de vitamina D, quanto com a concentração de cálcio e potássio.
E outros componentes, né? Outros eletrólitos. Então, eu te coloquei 5 funções que, se ela não tiver acontecendo, desencadeia várias consequências dentro do nosso corpo, que não só parar o rim, mas dá outros problemas no coração, na circulação, outros problemas, porque o nosso corpo acaba desequilibrando tudo. O rim é um órgão regulatório, ele regula o nosso sistema, ele regula o funcionamento dentro do nosso corpo, ele equilibra. E na diabetes, ela pode, se você mantiver alta por muito tempo, e repito, e diabetes de 200 já é alta, você pode estar desequilibrando tudo isso. A gente vai ver com alguns detalhes nessa aula de hoje. E aqui está um perigo, né, que você ainda não viu por dentro do nosso corpo, por dentro do corpo com uma diabetes alta. E esse perigo, ele está no próprio funcionamento do rim, com esse açúcar circulando o tempo todo. Como assim? O nosso rim, ele vai regular, certo? Para ele fazer isso, ele vai coar o nosso sangue. E todo o nosso sangue, ele passa pelo nosso rim. Para você ter uma ideia, uma pessoa, uma média, ela tem 5 litros de sangue. Umas mais, outras menos, vai variar do peso, a altura, mas uma média. E todo esse sangue, ele é coado, ele é crivado, ele passa pelo rim em 40 minutos. Contando em 24 horas, todo o seu sangue do seu corpo, independente do seu tamanho, ele é coado, ele é crivado, ele é peneirado, ele é filtrado 36 vezes. Isso aí é um número de uma média. E aí agora eu quero que você olhe para isso como funcionamento normal e olhe para o perigo quando você tem a diabetes de 200. A diabetes de 200, você está com excesso de açúcar no sangue. E esse sangue com excesso de açúcar, ele está circulando por todo o seu corpo, da cabeça aos pés, e inclusive dentro dos rins. E dentro do rim, a gente tem o que a gente chama de microcirculação, né? Numa linguagem saudez. Justamente, ele tem essas microcirculação, vou aumentar aqui para você, para ter essa capacidade de coar, de limpar a sujeira do sangue e não eliminar o que o corpo precisa. Então, é um sistema complexo e perfeitamente para funcionar em equilíbrio. Então, ele não precisa tirar ele não tira proteína ou outros eletrólitos necessários para o corpo, mas ao mesmo tempo elimina o excesso e equilibra, ele regula. Então, por dentro do rim, aqui que você está vendo, é um corte na lateral desse rim. Por dentro do rim, a gente tem as unidades que fazem isso, né? Vamos entender que é cada coadorzinho, que chama de néfron. Ele é muito pequeno. Para você ter uma ideia, um rim tem uma média de um tamanho de cerca de 11 centímetros, né, de comprimento. Uma média. E aí, em cada rim ali, tem 1 milhão de néfrons. 1 milhão dessas unidades, para você ter uma ideia de quanto é pequeno. E aqui dentro, essa glicose de 200, essa diabetes alta, ela está um perigo que você não vê. Porque com 1 milhão de néfrons, com até 10% disso funcionando, desses néfrons funcionando, o rim continua fazendo o equilíbrio. Meio capenga, mas ele continua fazendo equilíbrio. Então, se você não se atenta para esse perigo da diabetes de 200, porque você não sente nada,
Quando você vai ver, o rim já está parando. E a gente vai entender o que é exatamente esse rim parado. Porque ele não altera de forma. Ele só é um perigo por dentro que a diabetes está causando que você não vê. E tem como você evitar tudo isso. Então, esses néfros aqui, eles passam todo o nosso sangue. E esse perigo, não só da glicose passando por lá de 200, o que acontece exatamente que você não vê? Imagina essa glicose, que é um açúcar. A glicose é o açúcar que o nosso corpo absorve, é um formato. Então, imagina, compare essa glicose que está lá no sangue com a glicose do açúcar do cafezinho, certo? A glicose do açúcar do cafezinho, ela não é cheia de cristais. A glicose lá no sangue, quando você verifica a sua glicemia capilar lá que dá 200, 250, 300, ela também tem um formato grande. Vamos comparar com o de cristal, com o açúcar de mesa, que a gente chama de macromoléculas dentro do termo da linguagem de saúde. Então, imagina se essa glicose fosse o açúcar de mesa, o formato do açúcar de mesa, que você coloca no cafezinho, e esse açúcar ficasse girando o tempo todo dentro do seu sangue. A cada 40 minutos, passasse todo o seu sangue, os seus 5,5, 5,3, uma média ali de 5 litros, a cada 40 minutos esse rim coasse todinho. E essas unidades pequenas, esses néfrons, que são os nossos coadores, passassem todo esse açúcar lá dentro. Aí imagina o que está acontecendo por dentro. Para a gente entender isso, para a gente conseguir imaginar, esfregue um açúcar de mesa na sua pele, só um pouquinho. O que vai acontecer? Vai doer, vai ferir, porque ali são cristais. Dessa mesma forma, a glicose de 200, que tem bastante açúcar, ela está fazendo lá por dentro do seu rim, lá por dentro do seu corpo. E ela está ferindo tanto a parte da circulação quanto a parte da estrutura dos rins. Então, o rim, ele tem tanto a circulação em si, que o coração... Deixa eu mostrar aqui. O coração, quando ele bate, ele joga sangue, inclusive para os rins. Então, tem uma artéria que sai do coração, passa lá pelo fígado e chega nos rins. É só uma artéria que vai mudando de nome de acordo com a localização. Então, esse sangue que, quando o coração bate, quando ele fecha, né? Ele fecha, esse sangue também vai para o rim, passa por dentro do rim. Para ele passar por dentro do rim, ele tem veias e artérias, né? E aí ele sai de dentro. Ele sai de dentro. Deixa eu voltar aqui. Ele tanto... Não quer ficar. Então, tanto quanto ele entra no rim para ser coado, ele sai. E para isso ele precisa ter circulação, né? Ter veias e artérias ali, tanto para ele entrar quanto ele para sair. Então, ele entra pelas artérias e sai pelas veias, e quando ele sai, ele também sai por uma veia que passa pelo fígado e vai lá para o lado direito do coração, para o coração jogar para o pulmão, oxigenar e voltar para que seja alimentado o corpo. Então, o corpo ele fica fazendo esse ciclo o tempo todo de circulação do sangue, tanto para alimentar quanto para recolher
os produtos finais daquele trabalho ali do corpo para ser excretado pelo rim. Então, o rim é tanto a parte circulatória, ele tem a parte de estrutura dele mesmo. E essa parte de estrutura, que os néfrons fazem, aqui eu trouxe para você uma simulação 3D dessa circulação de néfrons, mas eu quero que você imagine aqui, é muito pequeno, para você ter uma ideia, o seu rim, que é pequeno para o seu corpo, né? O tamanho ideal, na realidade, para o seu corpo, ele tem 1 milhão de néfrons de cada lado, e esse néfron, ele tem as estruturas além da circulação, para que absorva o que, excrete o que for necessário excretar, eliminar, regular no corpo, e não tire do sangue o que é necessário para o corpo. Quando o diabetes está de 200, além da circulação que a gente viu, que prejudica, né, não, a parte física em si, dos vasos, que são muito pequenos ali dos néfrons, ele prejudica a estrutura como um todo. E aí eu estou falando somente da estrutura física dos rins. Dos vasos, assim como, se você não assistiu sobre diabetes do coração, os efeitos da diabetes alta no coração, tá na playlist do canal. E lá eu detalho essa diabetes por dentro, esse efeito da diabetes de 200 na circulação nas veias e artérias. E esse efeito de danificar, de prejudicar colágeno, prejudicar colesterol, prejudicar o sistema de limpeza dos vasos, não acontece somente no coração, acontece todo o corpo, inclusive no rim. Então, eu já tenho uma glicose que está circulando e está ferindo ali a parede das veias e artérias dentro do rim, que são muito pequenas e essenciais, está danificando a estrutura como um todo de veias e artérias, o excesso de açúcar, assim como a estrutura do próprio néfron, do próprio rim, que o tempo todo essa glicose está ferindo, está ferindo. Então, isso aqui é um perigo que você talvez ainda não tenha visto e que possivelmente você não viu, mas que pode estar acontecendo se você tem uma diabetes de 200, mesmo que você não sinta nada. Me conte aí nos comentários se você verifica sua glicemia, sua diabetes, se dá 200 ou mais, quanto dá. E se você sabia desses detalhes por dentro do seu corpo que a diabetes de 200 pode causar, assim como uma diabetes alta. Me conte aí nos comentários, porque assim a gente se comunica, certo? E antes da gente prosseguir nessa aula, se não se inscreveu nesse canal, já te inscreve para você não perder nenhum vídeo mais sobre diabetes tipo 2, para você baixar sua diabetes, para te ajudar a baixar essa diabetes para 130 após refeição. E também curte esse vídeo, porque assim o YouTube entrega para outras pessoas que têm diabetes e que precisam saber mais desse assunto. Então, se não te inscreveu e não curtiu esse vídeo, já faça isso agora, não deixe para depois, não. Então, vamos continuando. Então, o que a gente viu é que a diabetes, sim, ela pode danificar o rim por dentro. E aí, ela pode danificar tanto até esse rim parar. E o que é o rim parado? O rim parado é que ele perde aquelas funções. Não é que ele vá... Quando a gente imagina, né, um rim parado, a gente imagina um rim morto, né? Aquele rim sem vida. A estrutura dele, o tamanho, não altera. O rim parado, aquelas principais funções que eu te falei no início dessa aula, que é a regulação da pressão arterial, a regulação da quantidade de líquido no corpo,
a produção do hormônio eritropoetina para produzir as hemácias, a regulação de eletrólito, né, de cálcio, potássio, sódio, bicarbonato, outros eletrólitos em si no corpo, e também o estímulo da produção de vitamina D, de concentração de cálcio, de concentração de vitamina D, tudo isso ele é alterado, ele não acontece. E aí, um rim parado, se a gente não tivesse esse sistema regulatório, o que acontece por dentro? E aí é o que eu não desejo para você. Eu não desejo isso para você, porque é muito ruim. Eu trabalhei há alguns anos com pessoas com o rim parado. E muitos estavam ali pela diabetes tipo 2 descontrolada, que passaram anos só com diabetes 200 e estava tudo ok, não sentia nada, não sentia nada. Então, eu não quero isso para você. E aí, esse canal aqui, eu trago esses detalhes, eu gosto de falar muito, mas eu gosto de trazer esses detalhes para que você entenda que a diabetes de 200 é o momento que você pode mudar o caminho, as consequências, você evita chegar nessas consequências. Então, o rim, até chegar esse rim parado, leva anos. Até perder todas essas funções leva anos. Lembra que eu falei lá no antes da aula que cada rim tem cerca de 1 milhão de néfrons e que o rim, por ter essa capacidade de regulatório das funções do nosso corpo, ele, com até 10% desse 1 milhão de cada lado, ele funciona. E aí o rim parado começa a inchar e não tem como sair esse líquido. A urina, ela não fica amarela, ela fica branca. Por quê? Só faz, quando excreta, né, quando elimina, é a água, quando a pessoa consegue urinar. Porque às vezes o rim parado, a pessoa nem urina mais. E a gente vai ver como é feito para que esse líquido saia, né? A única forma dessa pessoa sobreviver, literalmente. E quando esse rim está parado, ele perde a função de controle de eletrólitos, né? A controle da parte química, vamos entender assim, dentro do nosso corpo, dentro do nosso sangue, há aumento muito grande de potássio, de cálcio, e a desregulação de várias outras coisas dentro do corpo. E o aumento de potássio, ele estimula para desregular o coração imediatamente. Então, é um perigo, literalmente é uma emergência. Se a pessoa com diabetes ou a pessoa que tiver um problema renal, esse potássio está aumentado. Porque perdeu a função, o rim perdeu a função, ele parou de fazer o equilíbrio. Quando esse rim para, ele não produz eritropoetina, o hormônio que amadurece as hemácias, estimula essa produção de hemácias. Então, a pessoa, ela fica amarela, porque tem outras coisas que está ligado com ferro e outras desregulação nessa parte de não produzir, de não amadurecer as hemácias, de não produzir as hemácias. Essa pessoa, ela tem outras alterações de proteínas. Essa pessoa, ela não respira direito. Então, tem várias outras consequências, e às vezes tudo isso vem ao mesmo tempo, tá? Porque fui desregulando, não é uma função que altera de vez, vai alterando essas funções, só vai agravando cada perda dessa função até ele parar. Então, e aí aumenta a pressão, dispara essa diabetes, porque assim como as outras funções do corpo, esse rim vai, a glicose alta vai danificar esse rim por dentro, vai reabsorver mais glicose, ou não vai excretar a glicose que é para excretar. Então, gera um verdadeiro descontrole. Então, quando você ouvir o rim parado, é porque ele perdeu as funções
dele que era para fazer. E às vezes, um rim parado, com dessas funções, na ultrassom o tamanho dele está normal. O que vai dizer se os exames de sangue é a tua parte clínica. A tua parte clínica. Mas você pode evitar tudo isso. Não é porque você tem diabetes tipo 2 que você pode evitar, que você tem que chegar num rim parado. Você pode evitar tudo isso. E qual o melhor caminho, né? Qual o melhor momento para você evitar, impedir que essa diabetes ataque os seus rins? O melhor momento foi ontem. E o segundo melhor momento é agora. Como é que está a sua diabetes? Você sabia de todos esses detalhes? Você faz acompanhamento para ver se está com problema no rim ou não? A gente já vai ver alguns detalhes de como você for fazer. Então, o melhor momento para você impedir que a diabetes ataque os seus rins é agora. Eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma forma simples. Quando você faz isso, você se importa, conhece e faz no seu dia a dia para que essa diabetes baixe e não tenha essas consequências do rim, você diminui o seu sofrimento de uma forma gigante. Se você não sabe o que é um rim parado, como uma pessoa sofre com um rim parado, pergunte para alguém da família que já teve que o rim parado, a forma mais emergencial de salvar a vida dessa pessoa é fazendo hemodiálise. E a hemodiálise, ela vai fazer esse papel do rim, essa filtração do rim através de uma máquina. A pessoa o mínimo que ela deve fazer ali para garantir a vida dela é 3 vezes na semana, 4 horas por dia. E é muito desconfortável. Por quê? Porque parece que você está sangrando o tempo todo. E além da hemodiálise, se tem mais 2 soluções somente. Então, para o rim parado, no caso de diabetes tipo 2, tá? Tem outras causas de que o rim para e que volta novamente, como um acidente, picada de cobra, que o veneno intoxicou ali o rim, acidente que bata muito o rim, alguns excessos de atividades físicas extenuantes. Então, nesses casos, o rim volta, e outros casos. Mas eu estou falando da pessoa com diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 tem só 3 soluções quando acontece que esse rim para, porque ele para sempre. A hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante de rim. A hemodiálise se faz pelo sangue, se conecta como se fosse um soro, só que bem grosso, para tirar o sangue ali daquele momento, circular na máquina, tirar a sujeira na máquina e devolver para a pessoa aquele sangue limpo, e fica fazendo isso por 4 horas, 3 vezes na semana. A diálise peritoneal acontece essa retirada de sujeira pelo peritônio. O peritônio é uma camada que cobre as vísceras, né? Aqui é o abdômen, e fica debaixo da pele da barriga. Então, fica tipo protegendo aqui as vísceras, né? O intestino, as vísceras. E entre a barriga fica um espaço que essa proteção das vísceras se chama peritônio, né? Tipo uma camada muscular. E aí fica um vazio entre o peritônio e a barriga, e a estrutura aqui da pele da barriga. E por uma técnica
de líquido, a pessoa faz, a maioria faz em casa, tirando aquela sujeira. É uma técnica que faz ele tirando aquela sujeira do rim, e aí a pessoa faz todos os dias, às vezes mais de uma vez no dia. Só que tem condições específicas, nem todas as pessoas são elegíveis para fazer, nem todas as pessoas é recomendado fazer, né? Quem decide isso é o médico que avalia essa pessoa. E a maioria faz a hemodiálise porque a diálise peritoneal ela tem alguns critérios. E o terceiro é o transplante, que também tem vários critérios. Não é toda pessoa que consegue fazer pela capacidade dela física, pelas consequências, pelo equilíbrio que o organismo está naquele momento, pelas lesões de veias e artérias que foram causadas ou pela diabetes. Então, tem um conjunto de fatores que ou elegem essa pessoa para poder fazer transplante ou que o transplante é mais risco do que benefício. De modo geral, as pessoas que o rim para pela diabetes, a maior parte faz a hemodiálise. E é muito ruim. A pessoa só faz porque realmente ela não tem opção. Eu não estou te falando aqui isso para te assustar. Eu estou te falando porque eu quero que você atente para baixar a sua diabetes e não chegar nesse problema. Nisso, deixa eu te contar uma história real mesmo de caso de hemodiálise e diabetes. Essa pessoa, uma mulher, veio a falecer, uns 67, 68 anos mais ou menos. Logo no início ali de 40 anos mais ou menos, ela tinha só a pressão alta, mas que ela não cuidava. Às vezes ela tomava remédio. E um dia ela me disse assim, eu vou tomar, meu filho comprou o remédio para pressão. Era obesa, com pouco tempo também teve a diabetes. E levou anos com aquela diabetes que não sentia nada, né? Pressão alta, alterava a pressão, mas também não sentia tanta coisa, às vezes tomava remédio, às vezes não, mas continuou com a obesidade, continuou sem o autocuidado para baixar essa diabetes, porque não sentia nada e achava que não ia dar em nada. E aí um belo dia passa mal, se sente mal, porque começa a inchar, começa a ter dificuldade de respirar, e aí vai para o hospital e o rim está parado pela diabetes tipo 2. E nisso, ela já tinha 68, vamos supor, 68 anos, ou bem próximo disso. E teve que imediatamente ir para a hemodiálise. E uma expressão que eu nunca esqueço que ela falava: minha filha, dia de terça, quinta e sábado, eu sento na cadeira da morte. Nessa época eu já trabalhava na nefrologia e a conhecia já de um bom tempo, né? De um bom tempo, sabia toda a história dela. E aí eu ficava imaginando, se ela pudesse ter evitado, se ela soubesse de tudo isso, será que ela conseguiria ter evitado? Naquele momento não dava para perguntar muitas coisas para ela, porque o sofrimento já era grande. O que dava para fazer era tentar amenizar o sofrimento dela ali naquela máquina, atendê-la bem e ajudá-la no que for possível dentro do serviço de enfermeira e dentro de uma amizade, para que aquele sofrimento não se prolongasse, não aumentasse mais. Mas eu te pergunto, se você tem essa informação hoje, por que duvidar para chegar a esse rim parado? Se ela tivesse todo esse conhecimento que eu estou te colocando aqui,
Ou se ela quisesse se importado e ter baixado essa diabetes, será que ela chegaria naquele lugar de sofrimento, de hemodiálise, que eu tenho certeza que ela não queria estar lá? Quando eu digo que você tem que saber para onde você está indo, porque de repente, se você não souber, você chega num lugar que você não queria estar. Mas você pode estar se perguntando, mas Lene, eu tomo remédio. Assim mesmo, a diabetes pode atacar os rins. O remédio, a medicação para diabetes, ela vai te ajudar, mas ela não é o que vai resolver para você baixar essa diabetes, para você controlar essa diabetes e evitar esses problemas, inclusive do rim, essas consequências, inclusive do rim. O remédio, ele te ajuda sim. Eu não sou contra o remédio. Só que são o que você faz diariamente, seus hábitos diários, que eu já vou te mostrar alguns, que vão fazer essa diabetes baixar, essa diabetes controlar. E quanto for mais fácil para você fazer esses hábitos, mais fácil de você baixar a diabetes e mais fácil de você evitar que o seu rim pare ou que tenha outros problemas. E aqui, nessa tentativa de baixar a diabetes, que eu vejo dois grandes erros que chegam para mim, as pessoas com diabetes tipo 2, dois grandes erros que elas acabam fazendo no dia a dia. E esses erros o primeiro que ela não sabe que a diabetes de 200, essa diabetes alta, por que eu falo muito de diabetes de 200? Porque a maioria das vezes eu não senti nada. Que essa diabetes aqui, ela vai causar problema no rim para esse rim parar. A maioria das pessoas com diabetes não sabe disso. Suspeita, ouviu falar de algum jeito, mas a maioria das pessoas não sabem. Então, se você conhece alguma pessoa que tem diabetes, tipo 2 principalmente, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que quando a gente conhece, é mais fácil a gente criar um caminho para que a gente evite todos esses problemas, todo esse sofrimento. E o segundo ponto, segunda coisa que eu vejo que está o maior erro em evitar que essa diabetes ataque os rins, é a pessoa com diabetes tipo 2, ela não sabe o que é a sua diabetes controlada. Me diz aí, você sabe quando sua diabetes está controlada? Quais são os valores que a sua diabetes tem que estar? Como você tem que verificar? Você verifica se a sua glicemia, a sua diabetes? Como é que você faz seu controle? Me diz aí nos comentários. Então, disso aqui, de onde eu estou tirando isso? Tanto das pesquisas que a ciência faz, que a saúde faz sobre pessoas que têm diabetes tipo 2 e controlam, quanto as que chegam para mim. A maioria, ou aliás, não teve uma que chegou que sabia o que era ou quando a sua diabetes estava controlada, quais os valores que tinha que estar numa glicemia capilar, quais os valores que tinha que estar numa hemoglobina glicada. Se você não sabe, como é que você vai chegar num caminho se você não sabe? Então, esses erros são cruciais. E aí eu não te culpo, não. Não te culpo, não. O nosso sistema de saúde como um todo, a gente ainda deixa a desejar quanto que a gente chama de educação em diabetes. Então, já compartilha com um amigo que tem diabetes para saber de tudo isso. E aí, o que é importante, né? O que é importante para evitar que essa diabetes ataque seus rins? Um dos pontos mais importantes é que você tenha uma diabetes
ótima. E o que é uma diabetes ótima? Uma diabetes controlada. Se você tiver o parâmetro da glicemia capilar, é antes das refeições e 2 horas após a refeição. Se a maioria dos remédios que você toma são comprimidos. Claro que essa verificação, ela vai variar muito do que você está tomando, do perfil que você tem. Mas, em geral, antes das refeições, dá de 80 a 100 na glicemia capilar e 2 horas depois das refeições, dá 120 até 140, ela está ótima disso. Então, buscar esses valores, que é possível sem você sofrer, vale muito a pena para você evitar que a diabetes ataque os seus rins. E também fazer exames das funções dos rins, né? Esses exames a gente vê de sangue, por exemplo, de ureia, creatinina, que avaliam essas funções do rim, são exames simples e baratos de fazer, que avaliam essas funções do rim. A ureia é um produto lá que, pelo próprio mecanismo que o corpo trabalha, ele gerou um formato químico que chama de cetona. E a cetona, ela é tóxica para o nosso corpo. E o que é que o fígado faz? Ele transforma essa cetona em ureia, e quem elimina isso é o rim. Então, quando faz um exame de ureia, ele tem uma medida lá para estar ok. Se tiver demais, significa que o rim está excretando sujeira demais e tem alguma coisa acontecendo ali dentro do corpo. A creatinina é um produto do músculo, que o tempo todo o músculo está produzindo. E quem excreta é o rim. Então, são medidas simples que dá para avaliar a função dos seus rins. Assim como tem outros exames também que dá para avaliar essas funções dos rins, mas esses dois são os mais básicos. Então, é por isso que você que tem diabetes tipo 2 não pode ficar 5 anos só tomando remédio ou tomando o remédio que o vizinho te indicou e sem acompanhamento para estar verificando essas suas taxas, tanto de glicemia quanto dessas excreções, né, do rim, dessa creatinina, ureia, que são medidas simples, né, medidas simples do rim, e aí tem outros exames também que dá para ver na urina, que dá para ver no sangue, para avaliar essas funções dos rins. Mas se você não fizer os exames, não tiver um acompanhamento para comparar tanto a parte de exames quanto a parte clínica sua e o seu resultado de glicemia, não tem como fechar e dizer se o seu rim está ok ou não está ok. Mas, de qualquer forma, o essencial de tudo isso, não só dos exames dos rins, mas manter essa glicemia ótima. Baixar essa glicemia mesmo para próximo de 130, 130 é ótimo. Quem tem diabetes tipo 2 consegue fazer isso. Para conseguir fazer isso, ele tem que ser simples. No método do açucareto, onde eu ensino as pessoas com diabetes a baixar a glicemia delas, eu costumo dizer que há 3 pilares importantes para você baixar, né? Você conhecer esse caminho, conhecer diabetes por dentro, como você viu nessa aula de hoje, querer, né? Querer ser intencional para baixar essa sua diabetes e criar habilidade para baixar essa diabetes. Quando digo criar habilidade, é dentro do seu dia a dia ali mesmo, sem sofrimento, sem dieta, sem alimentações restritivas, sem que fique normal dentro do seu dia a dia, para você baixar a sua diabetes, comendo o que gosta, consertando a diabetes por dentro, dormindo e consertando essa diabetes,
usando a força dos seus músculos, consertando seu diabetes. São coisas que você já faz. Às vezes só precisa ajustar e você saber o caminho correto, o passo a passo correto para seguir isso de uma forma simples e que caiba dentro da sua vida, né? Que caiba dentro da sua vida e você baixe a sua diabetes, controle a sua diabetes e evite essas várias consequências, inclusive do rim parar por causa da diabetes tipo 2. Deixa aí nos comentários se você gostou dessa aula. Eu sei que eu falo muito, mas não tem jeito, eu vou falar mesmo. Se você gostou dessa aula, se você não gostou, também tá tudo certo, eu vou continuar assim mesmo. E perguntas, né? O que ficou de dúvida, o que é que você quer saber mais sobre isso? Quando você comenta, é uma forma de a gente se comunicar. E aí, eu vou criando mais conteúdos aqui dentro do canal Açucareto, para que você saiba cada vez mais o porquê e como baixar essa diabetes para 130 pós-refeição de uma forma vantajosa para você, de uma forma simples, que você consiga fazer no seu dia a dia. Saber o porquê é um dos pontos cruciais também, porque você segue um caminho bem em paz e sabendo onde quer chegar. E quando você consegue fazer isso de uma forma simples, de uma forma vantajosa para você, no seu dia a dia, você vive a sua vida e não vive a doença diabetes. Você vive a vida extraordinária que Deus fez para você. E é o que eu desejo para você. Diabetes é só um detalhe, é só uma etapa que tem que cuidar sim, mas que não impeça você realizar os seus sonhos, não impeça você viver a vida extraordinária que Deus te fez para viver, porque você ainda tem muito para viver. Compartilha esse vídeo com um amigo seu que tem diabetes, uma pessoa que tem diabetes. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Vai ajudar. Se ele conseguir me ouvir metade dessa aula já é suficiente, mas vai ajudar com certeza essa pessoa que tem diabetes a entender o porquê ela tem que baixar essa glicemia e o porquê ela, baixando a glicemia, baixando essa diabetes, evita esse rim parar e vários outros problemas, vários outros sofrimentos. Então, se não compartilhou, já compartilha e até a nossa próxima aula.